Presidente Anderson Nogueira, que me dá a satisfação de presidir esse expediente final, senhoras e senhores deputados, eu venho, como Vossa Excelência, nesse expediente final, na mesma linha, para falar um pouco da nossa audiência da manhã de hoje. A presença de todos os reitores das nossas universidades estaduais, deputado Valdec, justifiquei a sua ausência, ali que estava numa banca de exames, eu acho, ou visitando uma universidade. Presença do presidente do SEDES-CCERJ, professor Carlos Berestrovski, todos os sindicatos de docentes e técnicos administrativos das nossas universidades. Audiência que fizemos, eu, deputado Anderson, deputado Julianelli, a nossa despedida da Comissão de Educação, numa audiência do ensino superior do Estado do Rio de Janeiro. Acho, deputada Marta Rocha, que o governador acordou no último ano, tardiamente, para a importância e para o papel estratégico do ensino superior público no programa de desenvolvimento do nosso Estado. O governador Pezão fez sangrar as universidades do Estado nesses últimos 4 anos, descaracterizando, desconstruindo, limitando as suas ações, praticamente, presidente, privando as instituições do mínimo necessário para que pudessem desenvolver qualquer programa do tripé universitário, pesquisa, extensão e ensino. Foram 4 anos de muito sofrimento, 4 anos de muito sofrimento, 4 anos que seguramente a sociedade do conhecimento do Rio de Janeiro vai buscar apagar da sua história. 4 anos que em nada contribuíram para a questão do conhecimento no nosso Estado, uma das forças e uma das características do Rio de Janeiro. Nós somos, deputado Valdec, sabe desses dados, nós somos o Estado com a maior concentração de universidades públicas do país. Nós somos o Estado com a maior concentração de matrículas em universidades públicas do país proporcional à população. Nós somos o Estado com a maior concentração, presidente, de instituições que fomentam pesquisa, ciência e tecnologia no país. Herdamos da antiga capital do Império e da capital federal. Podemos lembrar aqui instituições até fora da região metropolitana, como o laboratório do LNCC em Petrópolis, que alavanca lá toda uma área de ciência da computação naquela região serrana. Nós somos um Estado, deputada Marta, vocacionado para o conhecimento, vocacionado para a inovação através de pesquisa, de ciência e tecnologia. E o papel da universidade pública nesse contexto é estratégico. Não há como pensar em inovação, ciência e tecnologia sem você pensar na universidade pública, na presença da universidade pública. E o Estado do Rio de Janeiro, através desse último governo, que está terminando agora, só abre os olhos para o orçamento, ou seja, para a LOA de 19. LOA que será cumprida pelo próximo governo. Mas, pelo menos chegou o momento de reconhecimento nos números do orçamento das nossas universidades. Falava hoje na comissão, o orçamento fiscal do Estado vai ter um incremento de 4,5% na nossa receita fiscal. E o orçamento das universidades vão crescer ao UERJ em quase 16% e o SEDES-CCERJ em quase 60%. Números que agradaram as universidades. O que é que estamos agora trabalhando na questão do orçamento? E essa comissão, com a ajuda de Vossa Excelência, deputado Valdec, outros deputados, essa comissão, ao longo desses 16 anos, nós avançamos. Vou aqui lembrar algumas passagens dessa comissão, senhoras e senhores deputados. Avançamos na autonomia jurídica da UESO. A UESO era um centro universitário vinculado à FAETEC, sem autonomia, tá, de ensino superior. Era quase uma FAETERJ à época, né? Essa casa lutou pela autonomia jurídica da UESO.
Essa casa lutou pelo primeiro plano de carreiras da UERJ, universidade mais antiga do Estado. O primeiro plano de carreiras da UERJ foi a nossa comissão que conquistou em 2012. 2009 começamos o debate e aprovamos em 2012. Primeiro plano de carreira. A UERJ não tinha um plano de carreiras. Avançamos depois no regime de dedicação exclusiva. Era a única universidade pública do país que não tinha o regime de IDE para os seus docentes. Foi a luta dessa comissão, essa comissão que avançou nessa questão. Conseguimos manter os ISES no interior do Rio de Janeiro, hoje as FAETERGs. O governo, em determinado momento, quis encerrar a atividade dos ISES, os Institutos Superiores de Educação, únicos no Rio de Janeiro, porque garantem a formação do magistério superior público, gratuito, presencial, que alimenta as redes municipais de educação nos seus concursos. Ou seja, quem hoje garante, senhoras e senhores deputados, a substituição dos docentes nos sistemas municipais de educação com uma matrícula de um curso superior gratuito, público, presencial, são as FAETERGs, são os ISES. E o governo, no meio dos anos, não sei se foi 2005, 2006, quis encerrar os ISES. Nós aqui fizemos uma trincheira de resistência, tivemos audiência pública em várias cidades, 3 Rios, na Câmara de 3 Rios, aí conseguimos manter os ISES, que hoje tem um papel central na educação do Rio de Janeiro. Então, essa comissão, ao longo desses últimos 16 anos, conjuntamente com as forças das universidades, com a comunidade acadêmica, DCEs, sindicatos, reitorias, fizemos aqui uma boa luta, com muitas vitórias, com algumas derrotas, é verdade, mas eu diria, as senhoras e senhores deputados, com muitas vitórias. Alcançarmos o 12º, que o deputado Anderson acabou de citar aqui no seu pronunciamento, e com apoio de 100% do plenário. Tudo bem, vai se completar 100% do 12º em 2020, mas foi um avanço. Garantimos dessa forma, definitivamente, a autonomia universitária, tanto reivindicada pelas nossas estaduais. Tanto reivindicada. Agora, gozarão da autonomia financeira, administrativa e acadêmica, como estabelece as constituições, a Constituição Federal e a nossa Constituição Estadual. E agora, no orçamento, o que estamos já construindo conjuntamente com a Comissão de Orçamento, através da Comissão de Educação, seria um dispositivo, deputado Waldeck, que entende bem da questão da universidade pública, um dispositivo garantindo às reitorias, ou seja, às universidades, despesas em custeio de pessoal e encargos até 70% do orçamento aprovado. Não é possível uma universidade pública, para abrir concurso, para substituir um docente que se aposentou ou pediu demissão, ficar dependendo de uma autorização da Secretaria de Planejamento. Não é possível a Universidade do Estado não ter autonomia para isso. Autonomia não é soberania, autonomia é com responsabilidade. E as universidades concordaram. Vamos colocar um dispositivo no orçamento já de 2019, dando essa prerrogativa. Ou seja, o orçamento aprovado na casa, estamos mexendo nas rubricas de investimento e outros custeios, alocando mais recursos na rubrica de pessoal e encargos e dando essa prerrogativa que completa o espírito da chamada autonomia de gestão da universidade. Dessa maneira, a partir de 2019, garantindo esse dispositivo, garantindo com que esses recursos que estão apontados no orçamento que o Poder Executivo encaminhou para casa cheguem nas universidades através dos 12º, nós estaremos, deputado presidente, dando um grande passo na direção de fortalecer o papel das nossas estaduais no projeto de desenvolvimento econômico e social do Rio de Janeiro. Só temos um caminho para criarmos aí ideias que possam
dar alternativas à alta dependência do petróleo e do gás que temos no estado do Rio de Janeiro, através de inovação de ciência e tecnologia. Não há outro caminho. Inovação, ciência e tecnologia representa fortalecer o papel das nossas universidades públicas, no caso do estado do Rio de Janeiro, das nossas estaduais. E, por fim, deputado presidente, pedir aos deputados que continuarão na Comissão de Educação no próximo ano que possam levar à frente um debate nosso antigo aqui na casa também, que é a Lei Orgânica do Ensino Superior Público do Rio de Janeiro. Nós temos hoje 5 instituições estaduais com responsabilidade nessa área da formação superior, a UERJ, a UENF, a UESO, o CEDERJ e as FAETERJs. Estamos falando aí de mais de 100 mil alunos envolvidos nessas instituições. Temos uma lei orgânica que articule essas instituições e ter também, senhoras e senhores deputados, um projeto capitaneado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, que possa, em colaboração com a União, especialmente com a União, que também tem uma presença forte no estado do Rio de Janeiro, com as federais, com os IFES, com os CEFETs, fazer um plano articulado, pensando nos arranjos territoriais, pensando numa ocupação do Rio de Janeiro através do conhecimento, através da universidade pública, garantindo desta forma a presença de capital humano preparado, qualificado em todas as regiões do Rio de Janeiro. Agradeço o tempo, senhor presidente, e agradeço muito a colaboração que Vossa Excelência deu à nossa comissão ao longo dessa legislatura. Muito obrigado.